Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra por gentileza a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Eu quero tomar esse texto como aquilo que vai estabelecer a diretriz da nossa conversa, da nossa reflexão nessa manhã. E o texto sagrado diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo dirige aqui uma exaltação a Deus. Essa exaltação apresenta não apenas o que a gente vai classificar como adjetivos, né? São classificações, descrições, características, atributos do próprio Deus. Então, junto com a expressão Rei eterno, imortal, Deus único, nós temos aqui a expressão invisível. Essa palavra aqui, traduzida como invisível, de acordo com os léxicos no original grego, é aoratus. Ela significa despercebido, o que não pode ser visto, ou como a maioria das traduções apresenta o tempo todo em que ela aparece invisível. E a ideia de observar essa descrição de Deus como invisível é reconhecer que mais do que uma característica ou adjetivo, é uma descrição que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, né? É uma das maneiras como Ele decidiu revelar ou apresentar a si mesmo e dizer: eu sou Deus invisível. Essa afirmação é sustentada por outras declarações das Escrituras. Por exemplo, em João no capítulo 1, no verso 18, a palavra de Deus diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E em João no capítulo 5, no verso 37, Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado o testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. A declaração nem viram a sua forma é importante aqui. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, o apóstolo Paulo, referindo-se a Jesus, diz: ele é a imagem do Deus invisível. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,16, exalta a Deus dizendo: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, o apóstolo João, em 1 João 4,12 diz: nunca ninguém viu a Deus. A razão de mexer em tantas declarações é mostrar que essa recorrência leva a ideia além do patamar de informação, leva ela para o terreno da ênfase. E qual é a razão de Deus enfatizar isso? Ou eu diria mais, qual a razão de Deus escolher manter-se invisível aos nossos olhos? O Deus que não é visto, o Deus que não aparece com nenhuma forma. Qual é o motivo? Ao longo dos anos, meditando nas Escrituras, eu percebi pelo menos 3 razões pelas quais Deus decidiu manter-se como Deus invisível, que não se apresenta com nenhuma forma visível aos nossos olhos. A primeira delas gira em torno da questão da fé. Em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, a Escritura diz: o justo viverá da fé. Essa afirmação é repetida em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, e é uma diretriz muito específica para nós que vivemos a nova aliança. E qual é a definição de fé? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Logo, a fé é justamente a convicção do invisível. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, visto que andamos por fé e não por vista, porque andar por fé é não depender de absolutamente nada que se vê, né? A fé tem os seus próprios olhos, a sua própria capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. Então em Hebreus 11, 27, a Bíblia fala que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E para mim faz todo sentido. Se Deus estabelece um padrão de relacionamento conosco que envolve a fé, que é a convicção do que não se vê, que Ele não se mostre com nenhuma forma. Mas, estudando a Escritura, eu percebi um segundo motivo pelo qual Deus decidiu não se revelar com nenhuma forma.
Isso diz respeito à questão da idolatria, ou da questão do homem de produzir ídolos, figuras, e Deus de fato garantiu que isso não acontecesse. Então, quando no livro de Deuteronômio, a expressão Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei, Moisés não apenas vai repetir os principais mandamentos que Deus deu, mas ele vai mexer também no que a gente chama dos highlights, dos melhores e piores momentos da jornada de Israel. Em Deuteronômio 4, se referindo à maneira como Deus se revelou à nação de Israel no cume do Sinai, lá no Monte Horebe. Então logo eles saem do Egito, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui Deuteronômio capítulo 4, verso 12, depois eu vou ler dos versos 15 ao 18, e depois eu vou pular direto por 23 ao 24. Verso 12 de Deuteronômio 4. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Verso 15. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. E nos versos 23 e 24, o arremate vem. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então Deus garante, por meio de não revelar-se com nenhuma forma, que eles não migrassem, para uma tentativa de reproduzir ídolos, o conceito da divindade na forma de algo que fosse visível, tangível, palpável. O terceiro motivo, acredito que esse também possa ganhar uma atenção especial da nossa parte, diz respeito ao que eu quero classificar como a questão da limitação humana. Em Êxodo, no capítulo 33, Moisés faz um pedido a Deus que seria atendido, mas dentro de condições específicas. Moisés diz para Deus, me mostra a tua glória. Me deixa ver um pouquinho do Senhor. E Deus explica a Moisés que nós, e quando digo nós, estamos falando dos seres humanos, temos uma incapacidade, uma impossibilidade na nossa estrutura carnal, humana, limitada, suportar a percepção, a revelação da glória de Deus. Então Deus responde a Moisés assim, Êxodo 33, eu vou ler dos versos 20 a 23. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha. O cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Deus está dizendo, não é porque eu não me revelei com forma alguma, que eu não tenho uma forma a ser apresentada. Mas Deus diz para Moisés, se você me encarar, você está morto, literalmente. Você não tem estrutura para suportar isso. Então Deus está dizendo para Moisés, eu vou permitir que você possa experimentar algo bem limitado, bem dosado, de maneira a suportar e ter uma leve noção daquilo que você não tem condições de suportar na sua plenitude. Então o que percebemos não é um Deus que resolveu ser o Deus invisível no relacionamento conosco, que não se aparenta com nenhuma forma por não tê-la, mas justamente porque, entre outros motivos, além de nos chamar para a fé, de não querer a reprodução na forma de imagens e ídolos, também está dizendo, vocês não têm condições de suportar. Aliás, é essa a explicação de Deus a Moisés, que nos ajuda a resolver um outro impasse, que para alguns é uma aparente contradição. Eu sempre destaco aparente porque a Bíblia não se contradiz. Eu digo sempre às pessoas, diante de qualquer aparente contradição, você só tem um desafio de interpretação. Porque a mesma Bíblia que sustenta, e eu fiz questão de ler vários textos, que ninguém viu a Deus, que Deus é o Deus invisível, também relata outros momentos como esse, onde Moisés viu o Senhor. Agora, isso que nós chamamos no Antigo Testamento, na teologia, nós classificamos como teofania, significa uma aparição de Deus, são sempre manifestações limitadas.
Por exemplo, em Êxodo 24, depois que Deus revelou a glória no Sinai, nós percebemos o próprio Deus convidando Moisés, Arão, 2 dos seus filhos e 70 dos anciãos para uma experiência especial. Êxodo 24, 9 e 10 diz assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Traduzindo, não morreram. A ênfase da visão tem muito mais a ver com os pés de Deus do que qualquer cenário de uma percepção completa. Mas a Bíblia diz que viram. Gideão, o registro está em Juízes capítulo 6, versos 22 e 23. A Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Quando você estiver lendo, especialmente essa descrição, ela vai ser recorrente no Antigo Testamento. Quando você lê a expressão o anjo, artigo definido, não um anjo, artigo indefinido, um qualquer, o anjo. Aliás, a maioria das traduções bíblicas já põe um A maiúsculo quando você tem o artigo definido o anjo. O que nós temos é uma teofania, uma aparição de Deus. Ao anjo do Senhor, a Escritura atribui não apenas ações que só cabem a Deus, declarações e atributos que pertencem só a Deus. Portanto, entende-se, são manifestações do próprio Deus. Então, Gideão constata, Juízes 6, 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, diz: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. O mesmo pavor se apodera dos pais de Sansão, quando o anjo do Senhor aparece e eles trazem o holocausto é aceito. A forma como o anjo do Senhor se revela naquele momento, o pai de Sansão, Manoá, diz: certamente vamos morrer porque vimos a Deus. A mulher dele responde: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito das nossas mãos o holocausto, a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. O relato está lá em Juízes 13, de 20 a 23. Ainda podemos citar Isaías capítulo 6, verso 1, quando o profeta diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. A reação do profeta no verso 5: ai de mim, estou perdido. Outras traduções dizem: eu vou perecer. O que significa? Eu vou morrer. Porque diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Nenhuma dessas experiências as pessoas realmente viram Deus na sua definição, na sua expressão, na sua glória, na sua plenitude. É quase como se Deus dissesse: está mais para um vislumbre do que para uma visão. Eu quero mostrar alguma coisa que apenas provoque e empolgue vocês, mas nem vocês, depois do que viram, vão poder dizer que me viram de fato, porque eu sou bem maior do que isso. Aonde eu quero chegar com essa tentativa de encontrar motivos? Ao longo dos anos, eu ficava observando isso. Deus decidiu ser o Deus invisível, esse é um dos seus atributos, a forma como Ele se revela, o que nos chamou a um lugar de fé. Isso para mim é suficiente. Ao mesmo tempo, Ele queria prevenir que nós não migrássemos para a prática da idolatria. Isso faz todo sentido. Terceiro, Ele está nos poupando de algo que é impossível suportarmos. Uma revelação plena e completa de si acabaria conosco nesse momento. Há uma esperança, um alento dentro de mim. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de um dia quando conheceremos como somos plenamente conhecidos. Significa que esse mistério não permanecerá por toda a eternidade. Um dia teremos acesso à revelação plena, completa de Deus, não nessa carne que não pode suportá-la, mas já com um corpo transformado, e eu e você poderemos desfrutar disso. E simplesmente para mim eu dizia: isso tudo está bom. Eu consigo entender esses motivos e eu consigo aguardar pacientemente esse dia. No entanto, nesse mês, durante um tempo de oração, de leitura e revelação da palavra, eu senti o Espírito Santo chamando a minha atenção, dizendo: há um motivo que você ainda não percebeu. Eu não quero apenas que você perceba, eu quero que você fale a respeito disso com o meu povo. E, em particular, isso será a ênfase da minha mensagem hoje. Quando nós citamos Deuteronômio capítulo 4, nós falamos que uma das razões pelas quais Deus não apareceu com nenhuma forma
e ele mesmo falou isso, foi porque eu não quero que vocês reproduzam isso na forma de ídolos, de imagens, de escultura. Mas normalmente a minha e a sua cabeça pensa em idolatria como sendo outros deuses, como sendo concorrentes de Deus, como sendo gente que de alguma forma toma, objeto, que seria a representação de alguém imaginário que tomaria o lugar de Deus. Mas o curioso, se você observar bem a descrição de Deuteronômio 4, Deus não falou meramente de fazer outros deuses, ele também vai falar sobre isso. Mas ele diz, eu não quero que vocês reproduzam a minha imagem, se eu me manifestar na forma de um ídolo. Então Deus está dizendo, eu não quero que vocês façam um ídolo nem de mim, não é apenas de outro. E a pergunta é, por que Deus não queria que fizéssemos uma imagem dele? Porque qualquer tentativa de reproduzir uma imagem dele seria diminuí-lo. E sabe, olhando para a Escritura, a gente começa a entender melhor algumas coisas. Eu ficava me questionando como aquele povo que sai do Egito vê tudo que Deus fez. Quando Moisés sobe para passar os 40 dias no Sinai, porque quando Deus revela ali em Êxodo 19 e 20, e a glória de Deus se manifesta no monte, a Bíblia diz que houve trovões, vozes, relâmpagos, a nuvem escura envolve o monte, e a voz de Deus se manifesta. O povo não podia suportar a voz de Deus, ainda que não visse forma. Eles dizem para Moisés, fala Deus com você e você conta para a gente, porque nós não vamos dar conta disso não. Então Deus diz para Moisés, eu vou aceitar isso, você sobe, está comigo, eu falo e depois você repassa. Só que Moisés sobe sem saber quanto tempo leva. O povo também não sabia quanto tempo levaria. E a Bíblia diz que Moisés fica mais de um mês, 40 dias naquela nuvem. Mas não tinha um WhatsApp naquela época para avisar. Galera, o pau está quebrando, a glória está intensa, eu estou aproveitando, aguenta aí, que uma hora dessas eu volto. E de repente, para aquele povo ansioso, já faz quase um mês e meio que o líder sumiu na nuvem e não voltou mais. Nós não sabemos dele. Qual foi a reação do povo? Êxodo 32, de 1 a 5, diz assim, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão. Ele disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Quando você lê a expressão no plural, deuses, você pensa, estão falando de outra coisa. Estão falando de outros deuses, obviamente. Eles dizem assim, façam para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão não está dizendo isso aqui é um Deus novo e diferente. Vamos arrumar uma coisa nova. O que Arão estava dizendo é, vamos tentar dar para vocês um contato visual, palpável, tangível, daquilo que vocês imaginam que é Deus. Arão está dizendo, é isso aqui que tirou vocês da terra do Egito. E olha o que diz o verso 5. Verso 5 diz, Arão vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. A palavra traduzida aqui, Senhor, é Yahvé, Jeová. Ou o tetragrama, 4 consoantes que não eram pronunciáveis, o nome sagrado de Deus. Em outras palavras, o ídolo que eles fizeram não era de outro Deus. Era uma tentativa de reproduzir alguma imagem que os remetesse ao Deus que os tirou do Egito, ao Deus que eles iriam sacrificar. E isso, no entanto, não diminuiu a manifestação da ira de Deus a respeito do que fizeram. Por quê? Deus não queria que o reduzissem a nada que expressasse limitação. Por que que Deus não queria que houvesse limitação? Porque tem um problema de autoimagem? Porque ele se sentiria inseguro se a gente achasse que ele é menor do que é? Não. Deus é completo e absoluto em si mesmo. Ele não tem necessidade de coisa alguma. O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele diz, Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Ele é autossuficiente, ele é completo, ele é absoluto nele. E se você reconhecer ou não a grandeza dele, isso não diminui nem faz com que ele sinta mal. Então, porque Deus não queria que nós o limitássemos, porque ele sabia que se nós o limitássemos, o problema não seria dele, o problema seria nosso.
daqueles a quem Deus ama, daqueles a quem Deus quer levar uma experiência mais profunda de desfrutar da grandeza dele, e toda limitação dele nos impede de viver aquilo que ele sonhou, que eu e você pudéssemos desfrutar. É por isso que ao longo da Escritura você vai ver protesto atrás de protesto de Deus, convite após convite de Deus, nos chamando a um lugar onde a gente não limite a imagem dele, o entendimento de quem ele é. Eu gostaria que você me acompanhasse no texto da Escritura. Eu vou ler uma quantidade de versículos um pouco maior do que o comum quando fazemos numa mensagem, mas eu preciso que você me acompanhe. Isaías capítulo 40. Eu quero começar no versículo 12 e nós vamos até o verso 26. Olha o que Deus, por meio do profeta Isaías, está dizendo ao povo. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Deus está chamando o povo a pensar. Vocês olham para os mares, essa quantidade de água que vocês não conseguem mensurar. E disso aí eu brinco, é na palma da minha mão. Quem que mediu os céus? Essa coisa que eu e você não conseguimos limitar ou mensurar. Ele diz isso aí, eu brinco de medir a palmos. Ele continua, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha, pesou os montes e colinas numa balança, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, quem lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano, que era conhecido não apenas pelos seus bosques, lenha, como pelos animais, e diz, o Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastaria para um holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Verso 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Aí Deus toca no assunto da imagem dos ídolos. Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta das joias, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Verso 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Em outras palavras, Deus está protestando, dizendo, parem de me diminuir. Eu sou muito maior do que vocês sequer podem imaginar ou mensurar. A pergunta, volto a fazer, é, porque Deus, de fato, esperava que eu e você não o limitássemos. Porque se eu e você limitamos sua imagem, nós não podemos desfrutar dele plenamente. Em Números 23, 19, a declaração que Deus faz sobre si é, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Deus está dizendo, não me compare com seus semelhantes. Eu não sou um homem como os que você conhece para mentir. Eu não sou apenas um bom homem, eu não sou um super homem. Deus está dizendo, eu estou em outro patamar. E não há a menor chance de eu prometer e não fazer. Não há a menor chance de eu prometer e não cumprir. Agora, quem são as pessoas que viveram coisas diferenciadas, únicas, singulares? Gente que entrou numa percepção da grandeza de Deus, que deixou de limitar a imagem dele. Quando a Bíblia fala de Abraão, que é chamado pai da fé, que nos deixa pegadas de fé para seguirmos, Romanos 4, 20 e 21 diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. É gente que entra na percepção, ele não é homem, ele não é um bom homem, ele não é só mais do que homem.
Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é grandioso, Ele é extraordinário, Ele tem um caráter inquestionável, irrepreensível, Ele está acima de qualquer suspeita. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 37, o anjo que aparece a Maria na Anunciação, quando menciona a gravidez de Isabel, ele diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em Marcos, no capítulo 10, no verso 27, a Bíblia diz: Jesus olhando para eles, para os discípulos, que não conseguiam entender a grandeza de Deus e as possibilidades que podemos acessar em Deus, e diz: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus. Para Deus, tudo é possível. O tempo todo Deus está tentando reprogramar a nossa visão, a nossa mente, e dizer: pare de olhar para mim como se fosse alguém pequeno, limitado, diminuto. Eu sou maior. Repito, não porque Ele tenha necessidade de nenhum tipo de reconhecimento. Quer você reconheça, quer não muda o que Ele é. Mas se você não reconhecer a grandeza dEle, muda o que você vai experimentar da parte dEle. E Deus quer que eu e você provemos mais. O rompimento espiritual, quer a gente fale de vida pessoal ou ministerial, depende do conhecimento de Deus que eu e você temos. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. O conhecimento de Deus afeta o que somos, identidade, e aquilo que fazemos, produtividade. A compreensão de quem Ele é muda completamente a dinâmica da nossa identidade e da nossa produtividade. Aliás, olhando das Escrituras, gente de realização diferenciada tinha uma percepção também diferenciada da grandeza de Deus. Salomão, cujo o reino excedeu em glória a maioria de todos os outros reis da terra, ele tem o privilégio de edificar a casa de Deus. Nenhuma outra apresentou tanta glória como essa. Na hora de consagrá-la, segundo Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6, diz que Salomão afirma: o templo que edificarei será grande. Falei, na hora de consagrá-la não, na hora de construir. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele está dizendo: esses povos todos à nossa volta, para pegar uma imagem de um Deus fictício, imaginário, que eles inventaram, criaram, que não fala com eles, que não intervém, já tem alguma expressão, e diz: a do nosso, o verdadeiro, tem que ser maior. Mas olha o que ele diz: no entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para quem mais incenso diante dele? Ele está dizendo: a casa não é para ele, é só para que a gente tenha um pouco de contato com ele. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Que dizer uma casinha dessa, por mais que ela seja melhor que a dos outros. Ao longo das Escrituras, de alguma forma, me parece que isso é recorrente, e vários textos vão apontando na mesma direção. Não podemos diminuir a Deus. Seja na hora das exaltações ao Senhor que são registradas, sejam protestos do próprio Deus, exortações, nós vamos sempre na mesma direção. Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Entre tantos atributos, o tempo todo somos chamados a não só reconhecer que Ele é grande, mas que sua grandeza é imensurável, é além da capacidade. Deus o tempo todo está dizendo: não me limite, não me limite, não me limite. Expanda seus horizontes de fé e de crença a respeito de quem eu sou. Isaías 46, dos versos 5 a 10. Deus pergunta mais uma vez: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Nesse momento, Deus está usando Isaías para confrontar a idolatria e diz assim: eles o põem, está falando do ídolo, eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move. Falando do ídolo. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Por que tantas correções? Porque Deus sabia que o tempo todo nós teríamos inclinações a limitá-lo. Mesmo
que a semelhança de Arão, a gente não faça uma imagem física, tentando definir e dizer Deus é só isso. A pergunta a ser feita é, será que no meu e no seu coração nós não criamos algumas definições de Deus que o limitam tanto quanto se fizesse uma imagem física? Será que muitas vezes a forma como eu e você olhamos para Deus, o que pensamos ou o que sentimos a respeito dele, não está mais para uma caricatura, uma distorção, do que na verdade para a revelação de quem ele é? É o tipo de questionamento que eu e você precisamos de fato fazer. E com isso não estou dizendo que eu e você não conheçamos nada de Deus. Mas muitas vezes nós estacionamos num nível e impedimos a nós mesmos de seguir além, de ir adiante. Moisés foi o camarada que mais viu sinais, prodígios e milagres. Mas tem um momento que ele está cansado do povo, cansado do ministério, cansado sem cargo, cansado da responsabilidade. Aquele povo que está sendo sustentado de forma sobrenatural com o maná começa a reclamar. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Nós queremos é comer carne. E o Moisés está para o crime. Ele vai falar para Deus, eu não aguento mais. E Deus disse, vocês vão comer carne um mês inteiro. Eu acho interessante, Deus diz, vão comer até sair pelos narizes. E aí o que o Moisés vai falar para Deus? Números capítulo 11, de 21 a 23. Moisés, porém, respondeu, esse povo no meio do qual estou é de 600 mil homens de pé. Esses de 20 anos de idade para cima, arregimentados, alistados no exército. Suceder para cada um deles uma mulher, uma esposa. E 3 filhos, média generosa, tanto de esposa como de filho para aquela época. Você pode multiplicar o número por 5, foi a 3 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma Curitiba e meia. Então Moisés está dizendo, Deus, eu acho que o Senhor não fez as contas antes de prometer. Você consegue imaginar uma churrascada para 600 mil homens, o que dizer para 3 milhões? Agora Deus disse, vocês vão comer carne o mês inteiro. Moisés está dizendo, o Senhor não deve ter feito as contas. E aí ele continua e diz assim, e tu dizes, eu lhes darei carne, eles comerão durante o mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Moisés está dizendo, nem o Senhor dá conta. Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. A Bíblia diz que Deus fez chover codornizes a ponto de se empilharem. Deus disse, vocês vão comer até sair pelos narizes. E sabe o que ele está dizendo? Nem você, Moisés, sabe quem eu sou. Nem você entendeu de verdade aquilo que eu posso. Porque muitas vezes, quando estamos limitando a Deus, não significa que estamos dizendo que Ele não pode nada. Mas estamos dizendo que Ele pode menos do que o que Ele realmente pode. As limitações podem acontecer em níveis diferentes. Mas elas costumam acontecer dentro de nós. E Deus não quer que isso aconteça. Então o tempo todo Ele está dizendo, eu não me expressei com nenhuma forma, porque eu não quero que vocês me limitem. Eu sou maior do que a capacidade de qualquer coisa que vocês possam imaginar. Onde isso nos leva? Terceiro e último lugar. Primeiro, questionamos porque Ele não quis ser visto, não porque não tem a forma, mas porque Ele não quis aparecer. E depois dos 3 motivos, fé, evitar idolatria, nossa incapacidade de suportar a revelação plena de quem Ele é, tentei destacar um 4º elemento. Deus não quer que nós o limitemos. Agora, para que nós não limitemos, eu acredito só tem uma solução prática para isso. E esse é meu terceiro e último tópico. Cresça na revelação. Cresça no entendimento de quem Deus é. Mais do que não diminuir a percepção de quem Deus é, nós precisamos do caminho oposto, é crescer na revelação e no entendimento de quem Ele é. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, não é só o que eu e você já conhecemos. A gente precisa prosseguir conhecendo. Porque a revelação de Deus é progressiva e eu e você não podemos parar. Eu e você não podemos estacionar o tempo todo. Deus está dizendo, me permita aumentar a imagem que você tem de mim, a percepção que você tem de mim, a compreensão de quem eu sou, da minha grandeza, dos meus atributos. Por quê? Repito, porque Ele tem necessidade? Não.
porque nós temos. Jesus falou algumas vezes para algumas pessoas, seja feito conforme a sua fé. Sabe o que ele está dizendo? Você vai experimentar de Deus, não depende do quanto poder Ele tem. Depende do quanto você entende o que Ele pode e quer fazer por você. E se eu e você limitamos essa compreensão, de alguma forma nós estamos botando um baita do funil que impede uma manifestação que seria muito maior em meu e em seu favor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 34, Paulo corrige, e ele não está falando com o não crente, está falando com a crentaiada, com o povo da igreja. Ele corrige o povo dizendo assim: voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Particularmente não acho que Paulo está dizendo não tem conhecimento nenhum. Mas está dizendo, ó, nesse quesito, o negócio está ruim para o lado de vocês. O conhecimento é mínimo. E vocês estão limitando o que poderiam experimentar da parte de Deus. Então a pergunta é, como eu e você podemos crescer na revelação de Deus? Eu acredito que o tempo todo a Bíblia nos chama a um lugar que não é meramente de um código de conduta, de um comportamento religioso, de preencher apenas requisitos comportamentais. Desde o início o que Deus tem proposto ao homem é o relacionamento. E a forma de nos relacionarmos com Deus invisível, ainda baseado em fé, não significa que a gente não possa acessar o conhecimento e entendimento de quem Ele é. Como experimentamos isso? Um dos aspectos, e os dois estão voltados à maneira como nos relacionamos com Deus, que é ter tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus. Um deles diz respeito à oração. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. Em outras palavras, ainda que ele seja invisível, se isole, separe-se para estar com ele. Porque no ambiente de oração, eu e você não vamos apenas apresentar petições que podem ser respondidas. E obviamente a resposta a essas petições nos ensina muito sobre quem Deus é, sobre o quão presente Ele pode ser na minha e na sua vida, sobre o que Ele quer e o que Ele pode fazer, mas é mais do que isso. Em Jeremias 33:3, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas não parou aí. Essa parte é bem legal, ver resposta às orações. Mas Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Sabe o que Deus está dizendo? O ambiente de oração não deveria ser um monólogo, onde você vem, fala tudo o que quer, depois vira as costas, sai e só espera eu atender tudo que você pediu. E diz que você deveria ir além de alcançar resposta às suas petições. E entrar no lugar onde eu começo a te mostrar coisas que você não sabe. Ah, pastor, vou te revelar coisas grandes e ocultas, não quer dizer que não seja sobre ele. E não há nada que diga que não possa ser. Quem vive uma vida de oração e de comunhão com Deus, sabe que se existe um ambiente para que a gente entenda as coisas, emana desse lugar. Agora, além da vida de oração, e daqui a pouco eu volto a falar sobre como isso turbina uma outra área, eu e você precisamos entender a importância de gastar tempo com a palavra de Deus. Eu e você temos um privilégio que os antigos não tinham. Ter nossas próprias cópias e versões da Bíblia para ler isso diariamente. Lá atrás, os sacerdotes tinham acesso a isso. Deus ordena que o rei tivesse uma cópia do livro da lei para ler todos os dias, mas não era todo mundo que tinha o privilégio. Eu e você temos o privilégio. E ler a Bíblia não diz respeito apenas se informar sobre o nosso código de crença, de conduta, o que pode, o que não pode ser feito, quais são nossas doutrinas. A leitura da palavra nos leva a uma revelação de quem Deus é. Em João no capítulo 5 e no verso 39, Jesus diz, vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E diz, são elas que testificam de mim. E diz, é lá que você vai entender quem eu sou. Que você vai entender não só o que eu posso fazer, mas até por que eu quero fazer aquilo que eu digo que quero fazer. Em outras palavras, ele está dizendo, você vai poder me conhecer melhor. Aliás, há uma química e uma combinação entre o seu envolvimento com a palavra e a vida de oração. Por quê? Qual é o material que o Espírito Santo usa para trazer revelação? Qual é a matéria-prima com a qual ele trabalha? Jesus diz, o Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. Mas ele não sinalizou apenas do nada. Ele diz, ele vos fará lembrar aquilo que eu tenho dito. É impressionante como tudo aquilo que você está lendo, e tem hora que você está lendo,
E vamos falar sério, gente, não parece estar fazendo diferença. Ou acontece só comigo? Você leu e pensou, só informação. Mas daqui a pouco você está no ambiente de oração. E aquelas coisas que não fizeram muito sentido e que não empolgaram, de repente elas começam a ferver dentro de você. As peças do quebra-cabeça começam a se conectar. E você de repente diz, uau! Ou aquilo que você leu e quando terminou de ler, diz, eu acho que eu nem lembro aquilo que eu li. Daqui a pouco você vai aconselhar alguém e versículos que nem você sabia que podia lembrar. Começa a ir de dentro de você e você pergunta, onde é que isso veio? Porque o Espírito Santo trabalha em cima de uma matéria-prima que infelizmente a maioria de nós não está dando para ele trabalhar. Agora, quando eu e você começamos a entrar no lugar de compreensão da palavra, isso pode nos ajudar numa redefinição. A gente questionou antes, eu volto a questionar agora. Será que temos criado alguma imagem, não necessariamente física, como um ídolo, mas uma caricatura, uma limitação, uma distorção de Deus dentro de nós? Porque na própria Escritura nós vemos gente que diante da pressão de circunstâncias difíceis, elas simplesmente definem Deus pelo seu sentimento. É por isso que a mulher de Jó vira para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Quando está tudo bom, mal agradece. Ficou ruim, Deus não presta. Porque nós o definimos a partir do quê? De sentimentos? Onde está a definição de Deus? A definição de Deus não pode estar baseada no que eu sinto ou no que eu penso, mas naquilo que Ele disse a respeito de si. Agora, honestamente, nossos sentimentos muitas vezes nos traem. Quem nunca teve aquele pensamento ou sentimento diante de algo, Deus é injusto? Agora a pergunta é, a definição é o que eu pensei e senti? Ou o que ele diz na palavra, Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Quando a gente tem um sentimento de Deus não está sendo fiel, de repente brota entre você, segundo aos Coríntios 1:18, mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, Ele é fiel. Ou de repente brota dentro de mim e dentro de você o sentimento de que Ele falou e não cumpriu. A pergunta é, um Deus que mente? Em Tito, no capítulo 1, nos versos 2 e 3, Paulo diz, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Ele está dizendo, o Deus que não pode mentir, prometeu e cumpriu, porque Ele sustenta o que Ele fala, Ele não pode mentir. De repente eu e você temos aquele sentimento, um Deus que não nos protege. E o Espírito Santo de repente vai trazer dentro de você, Romanos 8:31, que diremos então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou você pode ter que lidar com o pensamento ou o sentimento de um Deus que não importa. E aí vem o verso seguinte, Romanos 8:32. Se Deus não poupou, nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Traduzindo, se Deus deu Jesus, que é o que Ele tinha de melhor por você, crente, Ele faz qualquer loucura por você. Quem está entendendo, diga amém. Um Deus cujo amor falha, que é o que Satanás vai tentar colocar na sua mente o tempo todo. Romanos 8, 38 e 39, pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, quando eu e você estamos fundamentados na revelação de quem Ele é, isso não gera apenas uma forma correta de pensar. Isso gera uma convicção sobrenatural, gera fé, e a fé dá a mim e a você o acesso a quem Ele é. Nos dá a capacidade, como Jó, dizer por comentário da sua esposa, você fala como uma louca e o seu discurso muda. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar sobre a terra. Sabe, a capacidade de crescer na revelação de Deus muda tudo por completo. Isso envolve inclusive recordar o que Ele já fez e o que Ele já registrou por meio da sua escritura, que fez não só o que Ele fez na minha e na sua vida, mas ao longo da história o que Ele tem feito. Salmo 77, de 11 a 14. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder.
essa consciência, ela faz toda a diferença. Porque ela nos gera percepção de grandeza. E essa amplia não só os horizontes de possibilidade, ela nos dá acesso a desfrutar mais e melhor de quem Deus é. Deus invisível está dizendo: eu nunca apareci com nenhuma forma, porque eu não posso deixar que vocês me limitem, senão isso será prejuízo para vocês. Eu preciso que a percepção de vocês, de quem eu sou, seja crescente, progressiva, aumente, porque dessa forma vocês vão desfrutar mais de mim e daquilo que eu posso fazer. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero encerrar chamando você a uma decisão. Decida não limitar ou diminuir Deus na sua vida. Como fazer isso? Eu acho que nós temos um ponto básico inquestionável aqui. Se eu e você não buscarmos em Deus a revelação de quem Ele é, nós sempre vamos diminuí-lo, porque vamos imaginá-lo menor. Como podemos fazer isso? Eu vou voltar para o lugar dessa decisão de estar com Ele. Bíblia e oração não deveriam ser momentos opcionais na vida de quem confessa a fé cristã. Eles são essenciais, são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu disse antes que toda pessoa que fez coisas extraordinárias para Deus tinha uma percepção de grandeza dele diferenciada. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, a Bíblia nos garante o entendimento de que isso ele não era. Mas sabe, desde os dias que Israel sai da terra do Egito, até mesmo na geração de Josué, quando finalmente entram na terra prometida, nunca a nação de Israel conseguiu possuir a totalidade da terra. Inimigos ficaram, eles não conseguiram desalojá-los, eles nunca usufruíram plenamente daquilo que Deus tinha. Até que no cenário da história de Israel surge um baixinho invocado, inconformado. Ele não consegue entender como os outros diminuem Deus. Enquanto tem um gigante assustando inclusive Saul, que era o mais alto do povo, que podia dizer: eu tenho condições de ir para a guerra. Ele está olhando e dizendo: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele sabe o Deus que ele serve. O Deus com quem ele gasta tempo e adoração, com a harpa dele, está formando dentro dele uma revelação cada vez maior. Os caras dizem: tu está maluco, vai querer enfrentar o gigante. Ele diz: eu estou treinando no secreto há muito tempo, eu já encarei urso, eu já encarei leão, eu não estou indo lutar de mim mesmo. Aliás, o gigante fica ofendido e diz: você acha que eu sou um cão para vir contra mim com cajado, com pedra? Ele diz: não estou indo contra você com cajado, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Agora, a conquista de Davi não para aí. Davi foi a primeira pessoa na história de Israel, depois de centenas de anos, que dirige e lidera a nação a conquistar a plenitude do que Deus tinha. Quando Deus nos arrancou do Egito, do mundo e do pecado, não foi para que eu e você perambulasse por um deserto. Deus tem para mim e para você algo mais do que uma via de mediocridade. Ele tem um lugar de plenitude. Mas preste atenção, ninguém vai conquistar plenitude se não aumentar a percepção. Agora, onde é que Davi conseguiu aumentar a percepção? No tempo a sós, não só adorando. No Salmo 27, 4 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, eu vou buscá-la. Ele está dizendo: não tem nada mais importante, não tem nada que precise ser tanto um alvo pelo qual eu seja obcecado. Uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscá-la, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, no lugar da sua presença. Para quê? Ele diz: para contemplar a beleza, a formosura do Senhor. Ele diz: eu quero ficar admirando Deus, seus atributos, sua grandeza. E ele diz assim: e meditar no seu templo. A palavra meditar é inquirir, estudar. Tradução brasileira ele diz: estudar no templo. Estudar o quê? Ele está dizendo: eu quero estudar Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecê-lo pela revelação da sua palavra. E quando eu e você decidimos ir para o lugar da devoção, da adoração, da oração e da palavra, a percepção aumenta. Quando a percepção aumenta, nós aumentamos todas as possibilidades de desfrutar quem Ele é. Eu não vim aqui meramente exortar você, porque não posso ser que eu não estou fazendo isso, eu estou. E Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz: eu digo para vergonha de vocês, alguns de vocês não têm conhecimento de Deus e estão deixando Ele desse tamanho na sua vida. O que impede Ele não só de fazer o que quer na sua vida, impede Ele até de se revelar para outros. Mas eu vim te dizer, a boa notícia é que Deus está dizendo:
Eu não quero só que você não me limite, eu quero que você expanda a sua percepção, porque eu quero me manifestar grande na sua vida. Segundo Crônicas 16:9, eu termino aqui, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Na teologia chamamos isso de antropomorfismo. Deus usa linguagens que o homem entendeu, não precisa passar o olho literal, porque Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Mas Ele está tentando fazer a gente entender que Ele está procurando gente no meio da massa humana. O que Ele está procurando? A Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração seja inteiro para com eles, a fim de se mostrar forte para com esses. Ele não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério, onde estão aqueles que vão voltar o seu coração para mim. Esses que aumentarem a minha percepção, eu vou revelar minha força e o meu poder para eles. Então eu termino te pedindo, te implorando algo. Decida estar entre esses que os olhos do Senhor vão encontrar. Decida migrar para o lugar da comunhão e dizer, eu não vou limitá-lo, eu não vou criar uma imagem mesmo que não seja um ídolo palpável e físico, que o reduz, que o limita, que o diminui. Eu vou aumentar a percepção no único lugar onde eu e você podemos fazer isso, na presença dEle, no tempo com Ele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós precisamos mais do que uma exortação e um encorajamento. Nós precisamos de despertamento. Eu oro por isso na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por aquele sopro de vida do Teu Espírito. Eu oro que mais do que inquietar a mente, a maneira de pensar e processar humana e naturalmente informações, o Senhor provoque o coração. O Senhor provoque em nós fome. O Senhor provoque em nós sede. Eu oro por despertamento. Eu oro pela capacidade de não apenas ouvir o Senhor, mas de corresponder contigo. Eu oro a Deus por aquela capacidade que não é nossa. Ela vem de Ti, de conseguirmos entender a oferta de amor por trás deste chamado, de entender que é mais do que cobrança, de que é um anseio profundo do Senhor de nos levar a um lugar onde nós não mais o limitamos. Nós oramos por dias de rompimento espiritual. Nós oramos por dias de despertamento espiritual na vida de cada um dos Teus filhos, cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por aqueles que se encontram nesse auditório, eu oro por aqueles que nos acompanham pela internet, seja ao vivo ou por meio de uma gravação. Eu oro que o sopro do Teu Espírito os toque e os alcance. E que um novo tempo se inicie nessa jornada de descobertas. Nós oramos em nome de Jesus. E para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia. Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. E no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 11. O texto sagrado diz assim, terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. O apóstolo Paulo está falando a respeito de uma oferta combinada, programada, planejada. E o que ele fala não se limita à oferta. É importante que a gente reconheça que está dentro de um contexto, mas ele diz, terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, também completem essa obra. A NVI traduziu esse texto assim, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada em zelo, ou pelo zelo, em concluí-la. Eu quero mexer no assunto que eu acredito que tem prejudicado não só a vida natural, mas inclusive a vida espiritual de muita gente. E o tema da minha mensagem hoje é pare de procrastinar. Pastor, o que é que significa procrastinar? Transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. É deixar de fazer logo aquilo que poderia, ser concluído. Então a palavra de Deus está falando, vocês têm que terminar a obra começada.
que assim como houve boa vontade no querer, tem que completar a obra, né? Eu gostei dessa tradução da NVI, que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Uma das frases que eu mais me lembro de meu pai repetir em tom de advertência, crítica, cobrança, né, o que quer que seja, dentro de casa, era sobre o que ele chamava de obras inacabadas. Aquilo que a gente começa e não termina, né? Ou aquilo que a gente nem começa porque a gente sempre está adiando, sempre está deixando para depois. Eu era ainda um adolescente, eu li um livro do finado Miles Monroe a respeito do potencial. Eu lembro que eu fiquei chocado com uma frase na introdução, onde ele justificava o porquê ele escreveu o livro. Ele dizia algo mais ou menos assim, depois de 30 e tantos anos, eu não consigo talvez ser preciso em lembrar as palavras, mas ele falava algo mais ou menos assim: os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia, na verdade, eles podem ser encontrados perto da sua casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. E a história de muita gente, a história e o curso da humanidade poderia ter sido mudado se esses projetos tivessem sido colocados em execução. Talvez o maior desperdício que aconteça no mundo diz respeito ao potencial do que Deus nos deu para fazer e realizar, e que de alguma forma nós não fazemos, não apenas porque acordamos uma manhã dizendo, não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania de não começar ou começar e não terminar. Então, usando a terminologia bíblica, terminem agora a obra começada, eu quero te trazer essa advertência e de alguma forma te encorajar para a forma como você vai lidar com o próximo ano. Nessa virada de ano, né, eu gostaria que você de fato pudesse considerar o que é que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do assunto. Eu tomei um texto como ponto de partida, mas eu quero te apresentar aqui uma enxurrada de exemplos bíblicos relacionados ao assunto. E Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Todo esse volume, acredite, eu não estou esgotando o que a gente poderia conversar, todo esse volume de exemplos bíblicos registrados estão lá, como diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, para nosso exemplo, para nossa advertência. Então que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com a família ontem sobre o assunto que iria pregar. Meu genro fez uma observação. Ele disse que o ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer pode fazer hoje, na versão procrastinadora seria mais ou menos, por que fazer hoje o que você pode deixar para amanhã? Né? As pessoas têm literalmente invertido essa prática. Então eu quero chamar a atenção da sua parte para algumas situações registradas na Bíblia onde houve procrastinação. A primeira delas que me chama a atenção está em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero ler dos versos 12 a 16. Eu vou passar rápido, eu vou ler rápido os textos. Não vou esperar você abri-los. Se você quiser pode ir tomando nota, né? Porque a gente tem que derramar esse volume de informação e conteúdo em menos tempo. O texto diz assim, então os homens aqui são os anjos enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Então os homens disseram a Ló, sobrinho de Abraão, você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse, levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Para pensar que Ló estava brincando, tinha trollagem desde os tempos antigos. O texto continua e diz assim, ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gente, como alguém que é visitado por anjo, recebe a notícia, isso tudo vai ser destruído, some daqui, chispa, desapareça, precisa ficar sendo pressionado, cobrado e no final arrastado para fora da cidade, pela misericórdia de Deus. O que leva alguém
agir dessa forma. Nós não estamos falando de um camarada que atrasou se preparando para um casamento, para algo assim. É simplesmente a hora de alguém gritar, salve-se quem puder, e você simplesmente corresponder a um comissionamento divino. Mas de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade a protelar, até mesmo em coisas urgentes e de extrema importância, né? O que é que será que levou Ló a demorar? Será que é o fato de não ter conseguido convencer os genros e talvez tentar mais? Será que era talvez uma demonstração de apego àquilo que era material, imaginando eu vou perder isso tudo e de repente o coração está preso naquilo? Nós sabemos que sua mulher agiu assim, porque ao saírem da cidade o anjo diz, não olhe para trás, e a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Mas, embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância em salvar a própria vida, é evidente que o camarada está sendo lento a ponto de ser cobrado, apressado e depois arrastado para fora pelos anjos de Deus. O que o leva, né, o levou a agir assim, o que leva as pessoas a agir assim. Eu quero te dar um outro exemplo bíblico. Êxodo capítulo 4, de 24 a 26, fala de um momento onde Moisés, para quem o Senhor apareceu na sarça e o envia de volta ao Egito com a missão de libertar o seu povo de Israel. Agora ele pega a família, ele está na viagem para o Egito, para executar uma missão que recebeu de Deus. E olha o que esse texto diz. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse, sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, nós sabemos que Deus não é bipolar. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo mostram Deus convencendo Moisés a corresponder ao seu chamado. Deus o envia ao Egito porque quer usá-lo. Agora, no meio do caminho, Deus aparece na estalagem para matá-lo. Então, será que Deus não estava decidido sobre o que queria? Evidente que Deus sabia muito bem o que queria. Mas a partir do momento em que Moisés se dispõe e diz, eu atendo o seu chamado e vou, Deus diz, bonitão, se você vai fazer a minha obra, é do meu jeito e não do seu. Havia uma aliança firmada com Abraão, o primeiro patriarca, de que todo macho na família tinha que ser circuncidado. Essa aliança vem sendo guardada e obedecida por gerações, por séculos. E por algum motivo, nós vemos que Moisés não circuncidou seu filho. Eu vou te dizer o que esse texto me faz pensar. O motivo é que ele se casou com uma mulher gentia. Não era parte da cultura daquele povo circuncidar o filho. Nós estamos falando de uma cirurgia. Uma criança, eles faziam isso aos 8 dias de idade, né? O momento onde a cicatrização está assim, praticamente no nível da perfeição para acontecer. Deus estabeleceu a hora de fazer a cirurgia. Agora tente imaginar a mamãe, que não conhece a cultura, que talvez não conhecesse a Deus, não da forma como aquele povo conhecesse. Descobrir que agora o marido com quem ela casou quer mutilar o filho, numa cirurgia sem anestesia, sem asepsia, sem analgésico, sem anti-inflamatório nem antibiótico. Eu imagino que aquela mulher enlouqueceu. Ela deve ter se colocado entre o filho e Moisés e falado alguma coisa do gênero, só por cima do meu cadáver. E o Moisés, talvez, para não criar uma situação dentro de casa, disse, tá bom. E ele simplesmente vai deixando e deixando. E agora, quando Deus aparece e vem para cima dele, a mulher entende. O texto não é claro sobre o que Deus está falando com ele, mas a mulher entende, corre circuncidar, mas ainda assim joga na cara de Moisés, você é um marido sanguinário, você me obrigou a fazer isso. Eu percebo muita gente protelando e procrastinando decisões importantes, porque simplesmente não conseguem unir a família em torno de um projeto, de entender a importância de algumas coisas, e elas não percebem o que elas realmente estão fazendo. Talvez Moisés pensou, estou evitando um conflito e criando um com Deus. Não tem nada de sábio nem de inteligente nisso. Daqui a pouco eu falo sobre a questão da circuncisão. Segundo Crônicas, capítulo 24, de 4 a 6. A Bíblia fala da restauração do templo nos dias do rei Joás. E o texto diz assim, depois disso Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse, vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram.
Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para tendo do testemunho? O que leva a Joiada, os demais sacerdotes e todos os levitas a não obedecer um comando tão claro do rei? Para não apenas executar uma tarefa, mas o rei diz: e façam depressa. Mas a Bíblia diz: nenhum deles se apressou. Eu fico me perguntando o que é que passou pela cabeça dessa tribo sacerdotal. Será que o pensamento foi: quem decide as coisas do ministério somos nós e não ele? Será que eles simplesmente estavam no lugar de uma incapacidade de perceber que quando eles mesmos é que deveriam ensinar a lei de Moisés, o rei está cobrando que o que Moisés determinou na lei por direção de Deus seja feito? Eu não sei exatamente o que foi, mas de alguma forma a procrastinação está ali, né? E o rei precisa interferir para que o projeto seja executado. Quando chegamos no Novo Testamento, eu não vou me estender muito nesses exemplos, eu quero apresentar mais alguns que são desculpas que foram dadas a Jesus. Lucas capítulo 9, de 59 a 62, diz assim: a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há uma série de especulações entre os estudiosos e os comentaristas bíblicos sobre o que significa a frase: deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas é praticamente um consenso, ninguém acredita que o pai tinha acabado de morrer. Em primeiro lugar, porque se isso tivesse acontecido, o sepultamento ele não acontecia num prazo tão curto como o nosso. A lei determina que em 24 horas, né, a partir de constatada a morte, o corpo tenha sido sepultado por questões, né, de saúde. Mas eles tinham o hábito de embalsamar os seus mortos, algo que aprenderam desde o tempo em que viveram no Egito. E normalmente havia tempo para se chorar, para se lamentar os mortos. Aqui eles estavam fazendo isso antes do sepultamento, normalmente pela proximidade e o contato com o cadáver, e um filho dificilmente, eu não vou dizer impossível, mas dificilmente não teria tido contato com o corpo morto do pai, não poderia estar em público com outras pessoas, ele era considerado impuro. Outras pessoas acreditam que isso se trata do segundo sepultamento, que é quando de fato, né, todo o corpo havia se decomposto e sobravam só os ossos, né, porque aquela capacidade de embalsamar não era no nível das múmias dos faraós, que ainda podem ser encontradas. Então aquilo tinha prazo de validade, era estendido, mas tinha. E depois os ossos eram movidos, como José pediu que movessem os seus ossos quando saiu do Egito. Alguns chamam isso de o segundo sepultamento. Mas o que quer que seja que esteja em discussão, a maioria dos comentaristas, e eu vou com eles, acreditam no seguinte: normalmente o filho tomava decisões e tinha responsabilidade, se tratando do filho mais velho, quando o pai morria. Ele passava a ser o responsável pela casa. A maioria acredita que esse cara está dizendo: quando meu pai morrer e eu finalmente estiver livre para tomar as decisões pela família, eu farei isso. Em qualquer uma das possibilidades, ele está olhando para o próprio Jesus e dizendo: o que o Senhor falou é legal, eu só não vou fazer logo. Eu também não sei dizer quando é que eu vou fazer, mas uma hora eu quero fazer. É a conversa do procrastinador, né? O segundo, ele simplesmente diz: me permita que eu me despeça das pessoas da minha casa. E aqui nós podemos imaginar que Jesus não está apenas avaliando a conversa. Daqui a pouco eu quero que você veja que quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele pede para despedir da família. E o Elias dá o joinha para Eliseu e diz: tudo bem. Até porque você vai ver que é um movimento rápido. Aqui nós podemos imaginar, né, que o Senhor está lendo o coração da pessoa e não apenas a sua resposta. Mas igualmente Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E eu percebo que várias pessoas, elas demonstram um mix de sentimentos que acabam falando mais alto do que as suas prioridades. O que eu sinto sobre a casa, o que eu sinto sobre a família, o que eu sinto sobre os meus projetos, e mesmo diante de um chamado direto da boca do próprio Senhor Jesus, elas têm dificuldade de estabelecer e definir as suas prioridades. O contraste
desses exemplos bíblicos de gente procrastinando são textos, eu quero dividir isso em dois grupos, situações onde a Bíblia registra que não houve procrastinação. Nesse grupo que não procrastinou, eu quero dividir os exemplos em dois, subdividir em dois grupos. Os que agiram imediatamente e aqueles que refletiram antes de agir, mas também não demoraram para agir. Os que agiram imediatamente. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso 23, a Bíblia nos mostra que depois que Deus falou com Abraão, institui a aliança da circuncisão por meio de uma revelação clara. O texto de Gênesis 17, 23, naquele mesmo dia, ele nem deixou para depois. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Então a atitude de Abraão é mais ou menos, Deus falou, está falado, bora cumprir, bora executar. A mesma atitude é demonstrada em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão e diz, eu quero que você me ofereça seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Né? Eu brinco que parece que Deus está dificultando. Se falar só o filho já era difícil, agora diz seu filho, seu único filho, o filho que você ama. E eu quero que você me ofereça em sacrifício. Gênesis 22, 3 diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Então, ele simplesmente espera o momento que está próximo do amanhecer, mas antes mesmo da luz sair, ele se levanta e diz, vamos fazer o que Deus executou. O que se Deus falou, está falado. Em 1 Reis, no capítulo 19, de 19 a 21, nós temos o chamado de Eliseu, que eu mencionei agora há pouco. O texto sagrado diz, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne, deu ao povo, eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele despede da família, ele despede das pessoas à volta, ele simplesmente sacrifica o instrumento de trabalho, ele não termina o que ele estava fazendo o arado, e ele imediatamente se dispõe para cumprir o seu chamado. É o que nós lemos em Marcos, no capítulo 1, no verso 18, o chamado dos irmãos Pedro e André. Quando Jesus simplesmente passa por eles e os chama, a Bíblia registra, Marcos 1, 18, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo curioso que você vai perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa nenhuma que estivesse desocupado. Nunca, você não vai achar um exemplo bíblico. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Porque se não trabalha no que é natural, com certeza vai fazer corpo mole para aquilo que é espiritual. E sabe, muitas vezes nós separamos demais as coisas. Nós espiritualizamos demais. A gente acha que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma de vivemos a vida espiritual. Mas a verdade é que nós refletimos na vida espiritual os valores e as práticas que nós temos naquilo que é natural. E o Senhor está atrás não só de gente que trabalha, mas de gente que consiga dizer, eu vou te atender e eu vou fazer logo aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que o Senhor está determinando. Em Atos 16, 10, nós temos a resposta de Paulo. A Bíblia diz que à noite ele tem uma visão de um jovem da Macedônia que aparece a ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Atos 16, 10 registra, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Respostas instantâneas, imediatas, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma procrastinação. Pastor, mas teve gente que não agiu assim tão depressa? Tem, pelo menos 2 exemplos que merecem a minha e a sua atenção. São aqueles que refletiram antes de agir. Mas mesmo nesse grupo você não vê uma demora na reflexão e nem vê uma demora no pós-reflexão, que diz respeito à ação. O primeiro deles, José, que teria a honrosa, gloriosa e grande missão de ser a figura paterna na criação de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 20, o seguinte, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público,
resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Deixa eu fazer uma pausa antes de continuar a leitura. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça de José é: minha noiva prometida a mim viveu uma experiência sobrenatural que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois? A primeira reação de José é simplesmente trabalhar com a lógica. Se ela está grávida, ela não foi fiel. Mas a Bíblia diz que porque ele era justo, ele simplesmente toma a decisão: eu vou deixá-la em silêncio. Eu não quero que ela seja difamada. Alguns acreditam que ele poderia aplicar a lei de Moisés, exigir que ela fosse morta. O coração dele é correto, mas olha o que diz a continuação do texto. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem muita gente tomando decisão impulsiva, naquele calor do momento, onde os sentimentos estão acesos, onde você não conseguiu enxergar ou avaliar ou ponderar todas as coisas, e muita bobagem acontece aí. Esse homem que Deus soube escolher era um homem sábio. Ele está pensando, ele já tem mais ou menos seu plano, mas ele diz: deixa eu refletir um pouco mais. E essa posição dele de dizer: deixa eu refletir um pouco mais, permite que ele tenha tempo, antes de tomar as decisões, de ouvir a Deus. Mas tão logo ele ouve a direção de Deus, de pronto, ele simplesmente age e obedece o comando que lhe foi dado. E eu e você precisamos ser gratos a Deus por isso, porque um plano gigantesco da redenção da humanidade estava em jogo. Em Atos, no capítulo 10, nós lemos que o apóstolo Pedro estava orando e teve uma visão. E a Bíblia nos fala o seguinte, versos 19 e 20 de Atos 10. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E o que você vai ler depois no verso 23, é que ele recebe essas pessoas, dá pouso a eles, e no dia seguinte, todo mundo já sai de viagem, porque eram 2 dias de viagem, 60 quilômetros de trajeto para caminharem a pé. Eu não quero de forma alguma fazer parecer que refletir seja ruim. Quando nós falamos de procrastinar, é algo que toda hora está sendo empurrado, toda hora está sendo empurrado. Não, segunda eu vou começar a dieta. Mas na segunda, ele diz, pode ser na outra segunda, porque afinal de contas, qualquer segunda está no seu dia. Então existem coisas que vão sendo prorrogadas de forma indefinida. Existem outras que você pode chamar de planejamento estratégico. Tem hora que não adianta sair correndo sem entender com clareza o que te aguarda. Provérbios diz no capítulo 20, no verso 25, é uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então a Bíblia está dizendo, é importante que você reflita antes de tomar decisões. Agora, o que você não pode, em nome da reflexão, passar a vida inteira refletindo e nunca tomar a tal da decisão de fazer aquilo que tem que ser feito ou de completar aquilo que foi começado. Nós vemos o próprio Jesus falando em Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 a 30. Ele não queria ensinar sobre planejamento, mas ele dá o exemplo que todo mundo entende. Ele diz, qual de vocês é o homem que na hora de construir uma torre não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar. Ou seja, não sai correndo construir, planeje. Quanto recurso eu preciso, quanto tempo eu preciso. Agora, é diferente você entender um planejamento estratégico, que requer de você um tempo de reflexão, de planejamento para o projeto, de procrastinação. Essas coisas não podem ser comparadas. A procrastinação é aquele cara que ele está sempre refazendo o projeto, sempre refazendo, mas nunca faz nada, só faz o projeto. A execução não acontece. Qual a diferença entre esses 2 subgrupos que eu chamei, essa subdivisão de 2 grupos dos que executaram? A diferença é uma só. O primeiro grupo que agiu imediatamente já tinha uma palavra de Deus, já sabia o que tinha que fazer. E se Deus falou, você não tem mais nada para pensar. Então assim, eu não preciso parar para pensar diante de qualquer decisão, qualquer que seja. Vou fazer um negócio, tenho que ser honesto, eu não preciso pensar nisso. Deus já disse para não ser. Deus já disse para não roubar. Deus já disse para não negociar de forma ilícita. Não tem mais nada para ser pensado. Em todas aquelas áreas onde Deus já falou com clareza,
a gente não tem nem o que pensar. Agora, há situações onde talvez Deus te disse o que fazer, mas ainda não revelou o como e o quando. E aí toda a ponderação e reflexão é muito bem-vinda. No livro de Eclesiastes nós lemos que o sábio entende o tempo e o modo. Porque às vezes não é só saber o que fazer, é entender o como, é entender o quando, e daqui a pouco eu volto a falar da importância dessa reflexão. Mas a diferença é que um grupo age imediatamente, porque já sabe o que Deus falou, o outro reflete até ouvir Deus falar, mas a partir do momento que Deus fala, eles agem. Ou seja, a diferença é o tempo onde cada um ouviu a Deus. Mas tanto o primeiro como o segundo grupo. O primeiro não precisou de reflexão, porque Deus já falou de cara. O segundo precisou de reflexão, mas tanto um como o outro, imediatamente após Deus falar, eles se posicionaram e agiram. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, seja os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões. Aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Quando você olha para o primeiro grupo de gente que procrastinou, o que você tem pode ser resumido dessa forma. Gente que não deu ouvidos à voz de Deus. Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos, está relutando. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. São enviados da parte de Deus. Vieram com uma mensagem de Deus, com uma missão de Deus. Mas Ló está demorando em corresponder com aquilo que Deus, por meio dos anjos, falou. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão e de por que a coisa ficou do jeito que ficou naquela estalagem, porque ele simplesmente não está obedecendo uma determinação divina que não era apenas dos seus dias. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele aparecendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o que eu vou fazer está relacionado à aliança que eu fiz com as primeiras gerações dos patriarcas. E Deus já tinha ordenado que todo mundo tinha que circuncidar. Por que é que a ira de Deus se acende contra Moisés? Porque ele não está obedecendo o que Deus falou. Quando nós olhamos para o sacerdote Joiada e os levitas que não obedeceram a ordem do rei Joás, eles não estavam desobedecendo apenas uma ordem real, uma lei civil, um decreto estabelecido pelo próprio rei. O rei estava dando uma ordem fundamentado no que a lei de Moisés, a Bíblia que eles tinham, dizia. E eles simplesmente não estão dando atenção e valor ao que Deus falou. Por outro lado, quando falamos dos que não procrastinaram, mesmo olhando aquela subdivisão em dois grupos, os que agiram imediatamente deram ouvidos à voz de Deus. Abraão com a circuncisão ou com o sacrifício de Isaac. Ele simplesmente disse, sim senhor, é para já, é para ontem. Pedro e André, diante do chamado, imediatamente larga as redes e diz, bora, vamos cair para dentro. O Senhor está nos chamando, nós vamos atender. Paulo, quando tem a visão do jovem, dizendo, passa a Macedônia, entendendo que aquilo é uma revelação de Deus, ele simplesmente se posiciona e diz, Deus falou, está falado, vamos cumprir. E mesmo os dois exemplos que demos dos que refletiram antes de agir, eles refletiram até ouvir Deus. Então José está refletindo sobre o assunto, até que o Senhor fale com ele por meio de uma revelação. Pedro está refletindo sobre o que significa a visão, porque até então ele não entendeu nem a visão. Não dá nem para dizer que Pedro não quer agir. Ele precisa saber o que fazer. Mas tão logo o Espírito Santo fala, 2 homens, 3 homens estão aí à porta. Vá com eles sem hesitar, nada duvidando. O Pedro simplesmente sai e vai obedecer aquilo que Deus fez. Ou seja, o ponto em comum é, o que Deus disse está sendo ouvido, o que Deus falou está sendo executado. Então, basicamente, eu diria que a forma como nós nos relacionamos com a voz de Deus é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela nas nossas vidas. E eu quero, obviamente, que você possa fazer essa distinção que eu já fiz antes, de procrastinação e espera. O que é espera? É aquilo que envolve projetos de longo prazo, que não vai ser executado imediatamente, ou talvez você tenha que dar o primeiro passo, mas haja etapas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus,
eu percebo o tempo todo um chamado para que eu e você possamos desenvolver uma forte mentalidade de execução de projetos e tarefas. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, falando sobre Deus na criação. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus começa. Nós podemos olhar para os dias da criação, existe uma discussão enorme se os dias são ou não de 24 horas, porque os primeiros 3 dias da criação ainda não tem sol e lua para determinar o ciclo de 24 horas. O último, 7º dia, ainda não terminou. A Bíblia diz que nós vamos entrar no descanso de Deus. Mas ainda que você coloque essa discussão e os detalhes de lado, Deus não executa o projeto no estalar de dedos, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele decide fazer isso em etapas. Cada etapa tem uma avaliação. E viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Conclui a próxima etapa, viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Concluída, viu Deus que era bom. E no final, quando completa tudo, agora é a hora de descansar. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. Gente, tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade. Né? Não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós, a tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3, diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente, nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus. Mas por outro lado, nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, por outro ele também disse, sem vocês eu não posso fazer tudo o que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia. Não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo, eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir. Vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo. E para alguns, a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom? Para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Deus diz, a terra é de vocês. Aonde pisar a planta dos pés, eu dou a vocês. Ele está dizendo, vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção. Eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam, até que chega a geração de Davi que diz, por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação, nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de, já conquistamos um certo terreno, aqui está bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega. Tiago diz, vocês que dizem hoje ou amanhã, Tiago capítulo 4, 13 a 15, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eu acho curioso
a forma como nós vivemos. É quase como se tivesse uma regra para quem está, por exemplo, cuidando das coisas de Deus, vou botar aqui entre aspas, e para outras pessoas não. Lembro de uns anos atrás que meu filho mencionou ter ouvido um pregador dizer: se um engenheiro recebe uma proposta para mudar de cidade, para ganhar o dobro de salário, e ele atende, está tudo bem, todo mundo diz sim. E o advogado, e deu outros exemplos, sim. Ele falou: mas se o pastor receber uma proposta para ir para uma igreja maior, com um salário maior, está tudo bem, todo mundo olhou de forma escandalizada. Tipo, o resto de vocês pode mandar na vida, e eu tenho que depender de Deus. Nós precisamos entender que todos fomos chamados e levantados por Deus com um propósito. Ninguém deve tomar decisões que não envolvam Deus. E a maioria de nós tem estragado muita coisa na nossa vida, simplesmente porque a gente não ouve Deus. Pastor, como é que nós podemos ouvir Deus? Tem duas coisas muito simples e básicas. A direção primária de Deus se dá por meio da sua palavra, da Escritura. Todas as demais serão julgadas por meio dela. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, tudo aquilo que Deus falou na Escritura já ilumina o meu e o seu caminho. Nós temos que andar na palavra de Deus. Agora, há áreas onde a palavra de Deus não vai cobrir com clareza aquele terreno que nós vamos chamar de personalizado. Por exemplo, Jesus mandou pregar o Evangelho para toda criatura, para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Significa que cada um de nós tem que ir a todas as nações? Não. Essa é uma ordem genérica dada a todo o corpo. Agora, onde cada um de nós deve ir, a palavra de Deus não diz. Aí eu e você precisamos entender a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Moisés procrastinou porque não obedeceu uma ordem que já era clara. Por outro lado, nós vemos gente que diante de uma ordem clara correspondeu imediatamente. A questão é como eu e você lidamos com a voz de Deus. Eu percebo que a maioria de nós não está levando isso tão a sério. A gente tem que fazer uma campanha gigantesca para tentar fazer os crentes ler a Bíblia um ano. Gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim dá um trabalho, porque a maioria não lê a Bíblia. Porque de alguma forma, alguns simplesmente estão olhando e pensando: não, eu não tenho que saber todo esse credo doutrinário. Não, é muito mais do que isso. Você precisa entender que sua vida agora é guiada e regida pelos princípios e valores que Deus estabeleceu. Como é que você toma as decisões de uma vida inteira para tentar aprender o que tinha que ter decidido só quando chega no final da vida? Então, se nós entendermos que relacionar com a voz de Deus é crucial e que começa primeiramente pela palavra, isso tem que ocupar um lugar especial na minha e na sua vida. Eu li uma matéria, uma reportagem há uns anos atrás, que dizia: entra ano, sai ano, mas uma das coisas que ainda continua encabeçando as listas de resoluções do ano novo é sair do vermelho e emagrecer. Eu não quero que você tire isso da sua lista. São coisas importantes, mas eu sugiro que você coloque uma coisa em primeiro lugar: ouvir a Deus. Gastar tempo com a palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Deus diz para Josué: se você tomar o cuidado de não apenas meditar, mas confessar a palavra, praticar, andar nela, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Sabe, esse negócio de que tem que estudar a Bíblia só quem prega é muito equivocado. Nós vamos entender que a receita para a prosperidade, o que quer que tenhamos sido chamados para fazer, vem da palavra de Deus, que é uma família próspera. Você precisa andar e decidir tudo da sua vida em família baseado na palavra de Deus. Que é um negócio, uma profissão ou o cumprimento do seu propósito próspero. Porque prosperar é cumprir o propósito. A gente precisa parar nesses dias de comparação, de ficar olhando para o outro, medindo força, querendo ser mais do que o outro. Eu não tenho que ser o que o outro é. Eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser. E você também. Agora, se eu e você começamos a botar uma régua baseada no que a gente olha para os outros, ou tentando imitar o que o outro ouviu de Deus, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Então nós precisamos de tempo com a palavra. E nós precisamos de uma vida de oração, onde buscando ao Senhor haja clareza para todos os propósitos e para todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque se a voz de Deus for clara, eu e você vamos poder nos posicionar e agir em cima disso. Repito, agir imediatamente não significa fazer tudo uma vez. Algumas coisas que nós somos chamados, que eu vou repetir, são projetos de longo prazo.
A gente não pode olhar para algumas coisas como, esse ano eu vou dar um gás na criação do filho e no outro eu estou liberado. Não, até que eles cresçam, você está envolvido nesse projeto. Nós podemos falar de coisas que envolvem uma vida inteira. Sua profissão, o seu trabalho, estações, o próprio ministério tem estágios, estações diferentes. E nós precisamos viver em contínua dependência de Deus. Agora, a partir do momento que eu e você temos clareza daquilo que Deus falou, nós precisamos parar de protelar aquilo que deveria ser feito. Porque, infelizmente, muitos de nós poderíamos estar enriquecendo o mundo, enriquecendo a vida de muita gente, não só espiritualmente, mesmo no âmbito natural. E temos jogado fora muitas dessas coisas, porque não acreditamos no que Deus falou. Ou não temos certeza se Deus falou. Outro dia um falou, é que eu não tenho certeza se Deus falou. Eu falei, então vá buscá-lo até ter certeza. Porque o que você não pode é passar uma vida inteira perguntando, ele falou ou não falou, porque um dia você vai ser cobrado por ele. Então nós precisamos levar essas coisas mais a sério. E acredite ou não, eu não vim aqui bater em você ou te desmotivar, eu estou tentando te encorajar. Que 2024 seja um ano de realizações. Que 2024 seja uma hora onde eu e você vamos entrar dizendo, muita coisa vai sair da prancheta, vai entrar em execução. Outras vão para o terreno da reflexão, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou interceder, até que haja clareza de propósito. E se eu não tenho entendimento para todas as etapas, eu vou agir pelo menos naquela que eu tenho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Eu vou te mostrar enquanto você vai. Estou indo. E ele vai esperando que a direção venha enquanto ele se move. Tem gente que quer ter o projeto inteiro de Deus para dar o primeiro passo, não vai andar nunca. Porque Deus não vai falar tudo enquanto você não se mexer. E alguns de nós nos mexemos só um pouquinho. Ele pega e leva Ló junto, seu sobrinho. Provavelmente, o fato de ele não ter filhos, o seu sobrinho ter perdido o pai junto à fome, com a vontade de comer, a lacuna dos dois, não posso deixá-lo. Mas Deus mandou abrir mão da parentela. Aí leva o menino junto. Enquanto o Ló está andando com ele, Deus nunca mais falou nada com Abraão. Sabe quando Deus volta a falar com Abraão? O dia que ele separa de Ló. Diz, obedeceu fase 1, vamos para a fase 2. E sabe, alguns de nós estamos querendo revelação das próximas fases, nós não fizemos nem a primeira. Mas se eu e você tivermos o cuidado de ouvir Deus, e com a segurança de que temos ouvido, seja o que a Escritura fala com clareza, ou aquilo que o Espírito Santo tem trazido, sem choque com a Escritura, e nos posicionarmos nessas coisas, nós poderemos construir algo significativo, duradouro, edificante, e que um dia, quando eu e você estivermos diante do Senhor, vamos poder ouvir a frase que o pastor Marciano mencionou, e eu vivo por essa frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Alguns acham que é só um momento de dizer entra. É um momento onde ele vai avaliar se você fez aquilo que foi mandado ou direcionado a fazer ou não. Então a minha oração a Deus, e é uma santa indignação dentro de mim, eu espero não estar sendo hostil com você na forma como eu falo, é que a gente pare de procrastinar. Então eu queria que você falasse para os dois irmãos, pelo menos o da direita e o da esquerda. Fala para ele, mesmo se não conhecer, faz cara de paisagem, finge que você tem autoridade, fala, pare de procrastinar. Não fala rindo não, fala com cara séria, pare de procrastinar. Agora, antes de orarmos, eu quero ler um último texto. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz: lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Há muita gente deixando Deus entrar só no final da vida. A Bíblia diz, lembra do teu Criador, nos dias da sua mocidade, bota ele para dentro o mais rápido possível. Porque vai chegar um momento onde mesmo que ele entre, você vai se arrepender profundamente pelo fato de tê-lo deixado entrar só no fim. Sem contar aqueles que acham que vão deixá-lo entrar depois e descobrem que não teriam todo esse tempo, e quando descobrem no momento da sua morte já não há mais nada para ser feito. Eu não quero apenas falar sobre a execução dos seus projetos e terminar sem mexer no que é primordial. Se você está aqui hoje, não importa se você está aqui a primeira vez num culto, numa igreja evangélica, né, ou se já tem frequentado aqui ou outras igrejas, você que nos acompanha na transmissão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus,
Meu apelo, número 1, pare de protelar a decisão mais importante da sua vida. É a sua eternidade que está em jogo. E honestamente, meu querido, não é Jesus que precisa de você. É você que precisa dele. Não é ele que está implorando por você. Se você não trouxê-lo para a sua vida, não fizer dele o seu Senhor e Salvador, quem perde é você. E acredite, é uma perdição eterna, irreversível. Então eu termino dizendo, comece pelo primordial. Deus precisa entrar na minha vida. Talvez você precise tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele. Nós estamos felizes, porque como foi dito, tantas pessoas entrando na casa dos milhares, entregaram a vida a Jesus esse ano aqui. Mas nós queremos ver muito mais gente sendo chacoalhada e parando de procrastinar a decisão mais importante, de dizer, eu vou me render a Cristo. E antes de terminar a reunião e o culto, e antes de orar com os demais, eu quero fazer a pergunta. Há alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Jesus, não fez, sabe que Deus está chamando e quer tomar essa decisão? Nós queremos orar com você agora. Nós não vamos deixar isso para o ano que vem. Nós queremos ajudá-lo na sua decisão mais importante. E antes de chamá-lo, eu quero que você saiba, toda essa gente que está aqui está torcendo por você, está orando por você. Ninguém está julgando você, pelo contrário, a gente faz festa, porque Jesus disse que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, a gente faz festa aqui também. Então, se alguém que precisa dessa decisão hoje, eu nem vou gastar tempo implorando para que você tome a decisão. Você sabe, está consciente, foi tocado por Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Interessante que Deus trata a salvação sempre hoje, nunca é para amanhã. Não tem procrastinação para isso. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvides a sua voz. Então você que entende que não pode mais deixar isso para amanhã e quer finalizar o ano com a melhor decisão, antes de entrar o próximo, já começando por aquilo que é o primordial, o top, o mais primário, colocar Jesus em sua vida, seja entregando-a pela primeira vez, caso você nunca fez, ou reconciliando-se com Ele, caso você tenha se desviado ou se afastado, esfriado espiritualmente, chame isso como quiser, você sabe que precisa de um recomeço. Eu quero que você, eu vou pedir que todos fiquem em pé, isso vai facilitar o que nós vamos fazer. Eu quero que você saia o mais rápido possível do seu lugar e venha aqui para frente agora. Nós vamos orar com você por esse novo começo. Rapidamente. Pastor, eu preciso dessa decisão, entregar minha vida a Cristo, reconciliar-me com Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra espiritual que tente impedir as pessoas de corresponder ao convite do Espírito Santo. Eu declaro cada pessoa nesse lugar, os que nos acompanham pela internet, livres para responderem ao convite do Senhor. Você que está acompanhando a transmissão, você pode tomar essa decisão onde você estiver, A menos que você esteja no meio de uma tarefa que não permita isso. Eu gostaria que você parasse o que estiver fazendo. Se possível, você, como eles, pudesse ficar de pé, ainda que não esteja necessariamente na frente de outros, e fazer essa oração juntamente conosco. Há mais alguém? Eu quero pedir a cada um de vocês que veio à frente, que faça uma oração comigo. Eu vou pedir que vocês repitam essa oração em voz alta, assim como você que nos acompanha pela transmissão. Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens. Confessar é verbalizar, é reconhecer um fato. Então diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador e que só o Senhor é o único Salvador. Reconheço também que a sua morte e ressurreição foram a providência de Deus para a minha salvação. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e pela fé eu me aproprio da minha justificação. Eu declaro que hoje é um novo dia, é o início de um novo tempo e que a partir de hoje serei um discípulo de Jesus. E você, Jesus, será o meu Senhor. Eu invoco o seu nome e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que a partir de hoje sou totalmente teu. Eu falo isso em teu nome, Jesus. Amém.
Amém. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso pela decisão deles.